Boa tarde a todas. Vocês me escutam bem? Vamos testar o som primeiro. Me respondam aí no chat. Escreve aí para mim, se sim, se estão me ouvindo bem. Maravilha, Noelma. Meninas, que delícia ter vocês aqui comigo. Vou esperar só até 2h03, 2h04, se tiver mais alguém para entrar, e aí a gente já vai iniciar com o conteúdo, tá bom? Boa tarde, meninas. Tudo bem?
Vocês me ouvem bem, né? A gente já fez o teste. Então, hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre PEI, sobre esse danadinho, esse documento que é tão necessário, mas que gera tantas dúvidas. Eu tenho uma demanda muito grande aqui, as mamães vêm falar comigo, perguntar o que é o PEI, quem é que faz, quem tem obrigação, quem não tem obrigação, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Desde a legislação, vocês vão entender mais quem tem que fazer, quem não tem que fazer, quem tem obrigação, quem não tem obrigação. Para que isso fique bem claro, nós vamos entender também a diferença entre o PEI escolar e o PEI terapêutico. Nós vamos entender como é que essas pessoas, todos esses personagens, a família, a escola, os terapeutas, como todas essas pessoas podem juntas transformar esse tratamento. Porque o que a gente quer? A gente quer que essa criança evolua. E nesse sentido, a gente precisa ter instrumentos, ter ferramentas que nos ajudem a perceber, a metrificar, a mensurar se o tratamento está sendo efetivo. Então, o PEI, né, esse plano de ensino, quando a gente tem objetivos de ensino claros, o que acontece? O que a gente consegue fazer? A gente consegue delimitar se a criança está evoluindo ou não. Porque o que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes a família passa anos em tratamento com vários terapeutas, com fonoaudiólogo, com TO, com uma galera acompanhando essa criança, e ela simplesmente não vê a criança evoluindo. E, por vezes, vê até a criança regredindo, né? Eu sei, eu tenho casos, ouço mamães aqui o tempo todo relatando isso, relatando que está sentindo que a criança não está evoluindo, que a criança até tinha determinadas habilidades que ela está perdendo, que ela não está tendo essas habilidades. Então, nesse sentido, o PEI, a gente consegue ver, eu coloquei esses objetivos de ensino, eu defini o que eu vou ensinar nesse próximo período, né? E a gente ainda determina que o PEI, ele é interessante que ele seja reavaliado de 3 em 3 meses. Então, a gente faz um primeiro plano. O primeiro plano costuma ser o mais demorado, ele costuma ser o mais robusto. Por quê? Porque a gente tem que avaliar diversas coisas, tá? Para poder realmente ver o que aquela criança, o que aquele indivíduo, porque não é só criança que tem direito ao PEI, né? A pessoa em qualquer idade, qualquer tempo, ela pode ter o seu plano de ensino. Então, até se você é um autista e está na faculdade, você tem direito. Se você é uma pessoa que tem qualquer dificuldade, qualquer necessidade de adaptação curricular, é seu direito ter um PEI, mesmo que você esteja na faculdade. Então, apesar disso não ser uma realidade, não ser uma coisa que acontece, o direito existe, tá? Mas por vezes até as pessoas não sabem, né, que podem ter esse direito. Então, nesse sentido, é que a gente tem que entender o que realmente é, o que tem nesse PEI, o que vai ser colocado lá. Porque quando a gente determina os objetivos, quando a gente coloca lá, eu vou trabalhar com essa criança, esses 5 objetivos aqui, para ela imitar, para ela fazer imitação de 3 movimentos com membros superiores, para ela fazer imitação de 3 movimentos orofaciais. Você consegue, quando você coloca objetivos claros, você consegue ver se está evoluindo. Você vai definir ali dentro de um programa de ensino como você vai ensinar esses objetivos e vai fazendo anotação, porque não existe o quê? Não existe tratamento para autismo de qualidade, tratamento baseado em análise do comportamento, sem análise de dados. Então, todas as sessões, ou com uma frequência muito constante, a gente tem que anotar. A criança executou? Não executou? Executou com suporte? Que nível de suporte? Como é que foi isso aí? Então, a gente precisa ter o objetivo para a gente poder ter dados, para a gente anotar, ter ali, fez, não fez, para quê?
para dali a 3 meses, a gente poder fazer uma devolutiva, para a gente poder pegar essas anotações e perceber assim, ó, a criança não evoluiu, a gente ainda não alcançou esse objetivo. Por quê? Qual que foi a barreira? Aonde ele teve dificuldade? Não, ele até conseguiu, só que ele ainda não faz de forma independente, ele ainda precisa de suporte físico parcial. A gente não consegue determinar essas coisas se a gente não tiver um objetivo claro, e para a gente poder o quê? Para a gente poder ter dados medindo aquele objetivo. Se você não sabe o que você vai ensinar, como que você vai medir? Né? Então, como já diria o coelho lá da Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, você fica aí estimulando, 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 a terapeuta fica estimulando, a fonoaudióloga fica estimulando, todo mundo está fazendo um trabalho maravilhoso com essa criança, mas essa criança não evolui. Como que esse trabalho, como que esse tratamento está sendo um tratamento de qualidade se a criança não está evoluindo? Então, é independente de como, de quantas horas, independente de quantas horas, pode ser um tratamento que a sua criança está fazendo, que ela está tendo 20 horas, 40 horas de estimulação e a sua criança não está evoluindo. Porque se esse tratamento não tiver qualidade, não tiver análise, dados, né, anotação ali, ó, levantamento de dados, e se esses dados não tiverem sendo avaliados regularmente, te dando devolutivas, esse tratamento não é um tratamento efetivo. Então, para ser um tratamento efetivo, a gente começa onde? Começa tendo objetivos claros. E uma das ferramentas para a gente ter objetivos claros é o PEI. Então, com o PEI, com o plano de ensino, com o PTI, que é o plano terapêutico, todo o PDI, plano de desenvolvimento, todos esses P's, se for um plano para ensinar essa criança alguma coisa de modo individual, respeitando as características dessa criança, respeitando os limites dessa criança, respeitando as preferências dela, respeitando as suas barreiras. Isso é um PEI, um PTI, um PDI, independente do nome. Porque o principal aqui, ó, é o P do começo e o I do. E assim, o único dia que é cravado. Meninas, a minha conexão aqui deixou a gente na mão, hein? Mas vamos seguindo, que eu não falei nada sem vocês estarem aqui comigo. Meninas, Danila, Ângela, Fabiana, Marciana, Caroline, Noel, Amanda, me respondam aqui no chat se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Pessoal do Instagram, salva a live. Gente, vocês são muito danadinhos. Eu avisei que essa live não ia ficar salva, mas eu vou pensar, nós vamos fazer um combinado no final, tá? Porque se vocês forem depois lá no Instagram, naquele meu último post, no post que eu fiz hoje, um post sobre o atraso das crianças de 2 anos, e todo mundo der like e compartilhar no seu story e me marcar,
Se a gente tiver pelo menos uns 20 compartilhamentos, eu deixo essa live salva e ainda coloco ela no YouTube, para poder assistir a hora que quiser, tá? Mas nós vamos fazer esse combinado até o final da aula aqui. Deixa eu voltar aqui a apresentação para o pessoal que está assistindo pelo Google Meet. Deixa eu fazer aqui. Meninas, vocês me responderam? Aqui, 2h17. Beleza, então. Nós vamos fazer esse combinado, então, para a gente deixar essa live salva, porque vai ter muita coisa boa aqui. Deixa eu apresentar uma janela. Não, aqui, uma guia que eu quero apresentar. Que eu preparei, gente, uma apresentação para vocês, aqui que estão comigo no Google Meet. E vai ser lindo demais. Deixa eu só colocar aqui que nós estamos gravando, para poder deixar salva, que eu sabia que vocês iam pedir isso. Então, vamos aqui. Isso. Fixar aqui. Perfeito. Deixa eu trocar aqui. Eu vou me fixar primeiro, depois vou fixar o P. Isso. Então, vamos lá. Pessoal do Instagram, se vocês não estão em sala de aula agora. Mas, pois é, vamos ver, vai ser interessante. Eu acho que nós vamos fazer um combinado, vocês vão me ajudar com o compartilhamento, e a gente, Espaço Evolução, depois eu vou ver todas as perguntas, se eu não conseguir responder aqui, tá, gente? Vocês depois me chamem, me mandam no direct de novo a mesma pergunta, se eu não mandei, se eu não respondi, porque agora eu vou entrar com o conteúdo primeiro, e aí depois a gente vai montar esse P para cada criança. Pois é, depois essa pergunta, eu vou começar a responder ela na aula, o conteúdo aqui vai te dar o princípio dessa resposta, e depois a segunda parte em um outro momento. Então, vamos lá. Quem está comigo aqui no Google Meet, vai assistir, vai ter agora acesso à apresentação, para a gente poder começar. Então, vamos lá. O P. A gente já definiu, né, que o principal aqui é a questão dele ser um plano e dele ser individualizado. Ponto. Então, a primeira dúvida que sempre entra, que sempre chega para mim, o que é? É obrigação de quem? Quem é que faz? Quem é que tem que fazer? É a assistente terapêutica? É a professora? Como que é esse negócio? Vamos entender, então, do ponto de vista legal. Dentro do ponto de vista legal, quem aqui tem criança autista, quem tem criança com alguma deficiência, quem aqui tem uma criança, né, que precisa de um suporte especializado, essa pessoa tem que ter muita atenção e fazer o quê? Essa pessoa tem que entender, gente, vocês têm que ter impressa aí na casa de vocês, e tem que conhecer, assim, de cabo a rabo, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Então, assim, se você nunca ouviu falar dessa lei, não sabe o que é isso, vai ser muito difícil você fazer valer os direitos da sua criança. Então, ela é a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, tá? Nessa lei, você tem lá a respeito de educação, os direitos que a criança, o indivíduo, né, com deficiência tem educação, os direitos a respeito de acessibilidade, a respeito de acesso a locais públicos, preferência na fila, tudo que é direito da pessoa com deficiência está onde? Está na Lei 13.147. E nesse sentido, a gente vai direto, a gente não vai falar de lei, não vamos ler a lei toda aqui, eu tirei os pontos principais, né, o principal dessa lei pro tocante, para o nosso objetivo aqui, que é o plano de ensino, tá? Então, dentro da lei, que tem todos esses capítulos, nós vamos direto para o capítulo 4, porque no capítulo 4, ele fala exclusivamente da educação. O que as nossas crianças, as nossas pessoas com deficiência têm direito, tá? Dentro do capítulo 4, lá no artigo 28, a lei fala o seguinte: incumbe o poder público, a lei incumbe o poder público de assegurar, criar,
desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar 2 pontos. Aí vai ter um monte de coisa que essa lei está aqui obrigando o poder público, o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, a fazer tudo isso aqui. Eles têm que garantir, têm que realizar, desenvolver e depois tem que fiscalizar, avaliar. Então, o que ele tem que desenvolver, fiscalizar e avaliar? Lá no inciso 3, a gente tem aqui, ó, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado. Então, por exemplo, você sabe lá na escola que tem lá o AE, o atendimento educacional especializado? É isso aqui que está falando. Então, todos esses atendimentos que a gente tem direito na rede pública, tá? Todos esses atendimentos que a gente recebe, eles estão ancorados nessa lei. Então, é por isso que existe aí, tá? Assim como serviços e adaptações razoáveis para atender as características do estudante com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo. Quer dizer, a escola, vamos falar de escola agora. A escola, ela tem lá a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela define para a escola, ela tá lá dizendo, ó, a criança de 1º ano, ela tem que aprender isso. A de 2º ano, isso, tá tudo lá, tá tudo descrito. Tudo que as nossas crianças têm que aprender está na BNCC, a escola tem que seguir. Esse é o currículo. Ainda tem aquelas habilidades transversais, tem um monte de coisa. Então, as professoras ensinam, não é da cabeça delas. Tem a lei que diz o que elas têm que ensinar. Esse é o currículo. E, nesse sentido, a criança, o indivíduo com necessidade especial, no caso, vamos falar aqui dos autistas, eles têm necessidades advindas do seu transtorno. Então, as nossas crianças precisam o quê? De adaptação. A escola tem que adaptar esse currículo, porque se ela ensinar do mesmo jeito que ela ensina para a criança típica, se ela pegar esse conteúdo, esse formato, e ensinar para a nossa criança autista, vai ser muito difícil que a nossa criança autista, atípica, com transtorno, consiga aprender. Ela precisa de adaptação. E é isso que está aqui garantindo na lei, que essa adaptação seja feita. Para quê? Para garantir o pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da autonomia. Então, é o que eu falo aqui. Tudo que a gente faz em casa, tudo que a escola deve fazer, é voltado o quê? Para promover a independência e a autonomia dos nossos filhos. Aqui, tudo que a gente está ensinando, a gente não está ensinando porque é bonito. A gente está ensinando porque eles precisam dessas habilidades, desses conhecimentos, para serem adultos autônomos e independentes. Então, não é por acaso, tá bom? E aí, aqui no inciso 5º da lei, a gente tem adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social. Então, gente, não existe na lei, aqui é que o bicho pega, tá? Não existe na lei o lugar onde você vai ler lá assim, ó. Deve ser feito um plano de ensino individualizado, a professora regente deve fazer um plano de ensino, a supervisora, não fala, não tem. O PEI, ele é uma coisa que nasceu, ele é uma ferramenta que veio para atender essas necessidades que estão aqui, está dizendo que a gente tem que ter, está dizendo que a gente tem que fazer as adaptações, mas não está claro, sabe? É lei brasileira, né? Você já viu juridiquês? Porque assim, ele te dá o direito, mas não fala quem que tem que te dar. Então, por isso que é tão difícil, tá? No inciso 7º, ó, a gente tem direito ao planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, organização dos recursos e serviços de acessibilidade. E no inciso 17, oferta de profissionais de apoio escolar. Ainda pus aqui porque a gente vai falar deles mais na frente. Então, o que acontece? Não existe na lei nenhum lugar onde que vai falar claramente. Lugar nenhum você vai achar... Deixa eu fechar aqui. Tá fazendo barulho. Lugar nenhum você vai achar assim, ó.
o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, ele é obrigação da fulano de tal, da profissional tal, não existe, tá? E é por isso que é tão difícil para a gente, enquanto família, receber. A escola particular, ela tem algumas obrigações na lei, inclusive, está falando lá quais adaptações, o que daquilo ali, do que está na lei que a escola particular tem que fazer também, tá? A escola particular não está isenta, não. A escola particular tem que ter o PEI, ela tem que ter professor de apoio. Só que na escola particular, gente, isso é uma luta ainda maior. Assim, as pessoas falam muito de escola pública, do sistema público de ensino, mas eu vou te falar por experiência minha, por experiência das minhas alunas, por experiência de gente que eu conheço, por pior que seja o ensino público, é muito mais fácil você conseguir uma professora de apoio, mesmo que seja uma estagiária, no ensino público do que no ensino particular. Isso aí é uma verdade que eu quero que achem alguém para me falar que isso é mentira, entende? O ensino, no ensino público, gente, tá na lei, tem que fazer, pode demorar e tudo, mas acontece. Se for uma mãe que você vai bater o pé, se o seu filho precisa, cada atendente pode atender até 3 alunos. Pode, gente, tá na lei. Então, assim, se eles colocaram um atendente na sala para 3 crianças com deficiência, eles não estão errados, não. Tá na lei, então eles podem fazer. Mas, Nayara, o meu filho, ele tem mais de um transtorno, ele tem comorbidades, ele tem necessidades que ele precisa de um só para ele. Corre atrás do médico. O médico tem que pôr no seu laudo que o seu filho precisa de um atendente exclusivo para ele. E pôr os porquês. Deixa esse laudo robusto. Parem de aceitar laudo mequetrefe dos médicos. Comecem a exigir, gente. Tem que ter, porque eles falam para a gente aqui, seu filho tem que fazer tantas horas de tratamento ABA, ele tem que fazer fonoaudióloga, mas eles falam isso com a gente, coloca no laudo lá que a criança precisa de 40 horas de ABA e só, não discrimina. Aquilo ali, você bate aquilo ali no plano, você não recebe nada, você leva aquilo ali na escola, não, o médico não falou que precisa disso, de adaptação. Então, assim, o laudo é um documento, o laudo tem que ser quase um relatório, gente. O laudo da criança autista, ele não tem uma página só. Laudo de uma página só para pedir recurso, para você poder entrar no plano de saúde, você não vai conseguir nada, tá? O laudo, ele tem que estar discriminado quantas horas de fonoaudióloga, quantas horas de TO, quantas horas de apoio psicopedagógico, tem que ter, porque se o médico falou que o seu filho precisa de um apoio, reforço psicopedagógico, a psicopedagoga que vai atender ele é R$200 a hora, R$150 a hora, ela vai emitir uma nota, você vai conseguir reembolso do plano. O plano paga a parte de educação se estiver em laudo, mas o que acontece? Não colocam. Só coloca a fono, a TO, a psicóloga e as coitadas das psicopedagogas, né? Eu, como neuropsicopedagoga, a gente passa uma vida para ensinar como é que funciona. O plano paga. Só que tem que estar escrito certo, tá bom? E aí, continuando aqui, ó. Então, a gente já entendeu que não existe um lugar na lei escrito obrigatório quem vai fazer. Então, como não tem alguém que é obrigado a fazer, nós vamos ver aqui para frente quem na realidade acaba fazendo, tá bom? E aí agora a gente falou, isso tudo a gente falou e deu uma ênfase ao PEI escolar. Só que a gente tem 2 tipos de PEI, basicamente, tá? A gente tem o PEI, que ó, o PEI terapêutico e o PEI escolar. Por quê? Porque as necessidades da nossa criança, a nossa criança precisa de adaptação em todos os ambientes da vida dela. Então, por exemplo, a criança que não frequenta a escola ainda, que ela é pequenininha, ela não vai ter um PEI escolar, mas ela já vai ter um PEI terapêutico. Porque se ela já está na psicóloga, se ela já está na TO, se ela é autista, ela tem objetivos a serem trabalhados. Então, se ela tem objetivos a serem trabalhados, ela precisa de um plano de ensino, tá? E aí, nesse caso, quem vai fazer o plano de ensino terapêutico? A gente vai falar sobre isso aí também aqui para frente, tá? E, ó, quem deve fazer o PEI?
Vamos lá. Quando a gente fala de autismo no Brasil, e principalmente dentro do ambiente terapêutico, a gente segue o quê? A gente segue os moldes americanos, lá dos Estados Unidos, tá? A maioria tudo que a gente faz aqui no Brasil são técnicas, estratégias, tudo isso vem principalmente de uma cultura norte-americana, tá? E lá eles têm leis muito específicas quanto a tudo na análise do comportamento, tá? Quem faz o quê? O supervisor ABA. Quem é supervisor ABA? Que qualificação essa pessoa tem que ter? Quem é o aplicador ABA? Qual qualificação essa pessoa tem que ter? Então, a gente transporta, a gente traz, a gente importa esses moldes norte-americanos para o ensino, né, para a terapia, para os planos terapêuticos, para tudo que a gente faz aqui, tá bom? E nesse sentido, então, quando a gente fala de plano individual, plano de ensino individual, ou plano terapêutico individual, a gente convencionou-se, não, gente, vocês têm que entender, eu vou repetir, são moldes americanos, mas a gente não tem legislação sobre isso no Brasil. Então, é muito delicado, tá? O que a gente pede? A gente pede para que os profissionais sejam responsáveis e só se dedique a fazer um PEI aquele profissional que se qualificou para isso, que se sente seguro para isso, e para os pais, para as famílias, que eles tomem cuidado, que eles verifiquem. Porque o PEI, gente, o plano de ensino individual, o plano terapêutico individual, ele vai nortear todo o tratamento da criança. Ele vai definir ali, hoje, essa criança com essas habilidades, com essas barreiras, o que ela precisa aprender? E define ali os objetivos daquela criança. E aí, toda essa equipe multidisciplinar, a fonoaudióloga, a TO, a psicóloga, a professora, todo mundo, e inclusive a escola, quando aí tem a escola, vai seguir esses pontos, esses objetivos. Sem o PEI, o tratamento ele fica todo desconexo. A fono vai fazer umas coisas ali que ela acha que é o que tem que fazer agora, a psicóloga vai estimular outras coisas, na escola vai trabalhar outra coisa. Então, essa criança, ela fica toda perdida, esse tratamento, em vez de ser um tratamento robusto, em vez dessa criança ter ali 5 pessoas trabalhando os mesmos objetivos, cada uma na sua especialidade, essa criança está tendo ali um monte de gente trabalhando um monte de coisa e ninguém evoluindo, tá? Então, nesse sentido, o ideal é que quem faça esse plano de ensino na área terapêutica, o supervisor ABA, tá? E aí a gente segue uma hierarquia, o seguinte, a gente tem os especialistas em análise do comportamento, né? Então, as pessoas que fizeram especialização em análise do comportamento, elas são a primeira ali na linha para se tornar supervisor, tá? E tem que ter ali todo um protocolo, mas a gente convenciona que seja de especialista para cima. A pessoa que vai fazer o PEI, ou ela tem que ter uma pós-graduação na área, ou ela tem que ser mestre, ou ela tem que ser doutora, tá, gente? Você tem que ter um conhecimento mais apurado em análise do comportamento. Não basta você ser psicóloga, não basta você ser pedagoga, não basta você ser TO. Para você conseguir observar tudo que a gente precisa observar, você tem que entender de análise do comportamento para tratamento de autismo. Estamos falando de plano de ensino para autistas. Se for um plano de ensino para pessoa com DI, por exemplo, o ABA vai ajudar demais, mas talvez para aquela criança não seja o principal. Porque a gente tem que lembrar que o plano de ensino individualizado, ele tem o objetivo de adaptar o currículo para a pessoa com deficiência. Então, não é só para autista, não é só autista que tem PEI. A criança com síndrome de Down tem PEI, a criança com DI tem PEI, a criança com deficiência física tem PEI, porque talvez não tenha que adaptar o currículo pedagógico, mas essa escola ou essa sala tem que ter adaptações curriculares se essa criança, por exemplo, tem uma deficiência na mão. Tem que ter adaptação curricular para essa criança poder executar as tarefas. E isso tem que estar dentro de um PEI. Então, sim, PEI não é só para autista, tá? PEI é para criança que precisa de adaptação, independente de qual adaptação, ok? E aí, falando dentro
da escola. Agora a gente já entendeu que dentro da análise do comportamento, quem vai fazer o PEI? Aquela pessoa, o master do entendimento em análise do comportamento. Porque essa pessoa vai avaliar, vai pegar todos os relatórios, ela vai pegar o relatório da TO, ela vai pegar o relatório da psicóloga, vai pegar o relatório da fonoaudióloga, vai pegar o parecer da escola, ela vai juntar tudo isso, vai avaliar dentro da tríade que a gente tem ali, é uma base, é um tripé que a gente tem para fazer o PEI, tá? São 3 pontos principais que a gente tem que avaliar. E aí, nesse sentido, tem que ser essa pessoa, um supervisor ABA. Aplicador que só tem um curso de 60 horas, pode fazer um plano de ensino? Não. Ela não sabe os protocolos, ela sabe aplicar, ela sabe executar, ela sabe sentar com a sua criança e fazer o que está no PEI. Mas esse PEI já tem que vir para ela pronto. Alguém que entende profundamente de análise do comportamento é que vai elaborar, que vai fazer um PEI, que vai fazer um programa de ensino, porque são 2 documentos diferentes, tá? Depois eu vou falar do programa de ensino. Então, o supervisor ABA é quem faz o PEI, quem faz o programa de ensino, entrega para o aplicador ABA, entrega para a família, se essa família vai aplicar ABA em casa, ensina essa família a aplicar, ensina esse aplicador, ó, eu quero que você faça assim, 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 aí entrega o programa de ensino, ó, aqui no programa de ensino, eu defini que a gente vai ensinar essa habilidade, primeiro esse passo, depois esse outro passo aqui, e esse supervisor ABA vai supervisionar esse caso, vai acompanhar esse aplicador ABA, quem está ali, ou o pai ou a mãe, senta todo dia para fazer estimulação com a criança. Vai anotar os dados. Vocês lembram que eu falei que tem que ter dados, que tem que anotar, que tem que ter ali um acompanhamento? E aí, esse supervisor vai acompanhando a evolução dessa aplicação, dessa estimulação, para ver se o que ela determinou lá no programa de ensino, o passo a passo, está funcionando, se aquela criança está aceitando, se ela está evoluindo, e também se ela perceber que o passo a passo que eu coloquei não está dando muito certo, não, a criança não está evoluindo, não está aprendendo aqui, os dados dessa semana, você estimulou 5 vezes, né, 5 dias, e ela acertou só 20% todos os dias, das 10 tentativas que você deu todos os dias para a criança imitar, ela só imitou 2. Tem que mudar. É esse o papel do supervisor. É ele ver, né, ele avaliar como é que aquela família, como é que esse aplicador está fazendo, se o erro está no aplicador, se o erro está no programa. Eu coloquei que era para fazer essa imitação nesse momento, mas a gente vai ter que começar a fazer a imitação antes daquela outra atividade, porque senão a gente vai ter perdido a atenção da criança. Ou não, a gente vai fazer a imitação no final da sessão, porque é a hora que a gente já está encerrando. Então, esse pensamento, essa organização, quem faz é o supervisor. Tá? E quem faz o PEI terapêutico deveria ser o supervisor ABA, tá? Ponto. Vamos agora para o PEI da escola. Dentro da escola, a gente sabe que pode ter vários nomes, PEI, PDI, independente, tá? Como a lei não deixa claro quem vai fazer, ela não está escrito lá, o plano de ensino individualizado é dever do professor regente, não está. Não está escrito. E como não está escrito, é aquele negócio. É um direito nosso, mas para ser um direito nosso é um dever de alguém, mas ele é o dever de quem? Não tem. Nesse sentido, a escola tem uma liberdade para definir dentro do seu PPP, é o projeto político pedagógico. Toda escola, seja pública ou particular, para ela funcionar, ela tem que ter um projeto político pedagógico. E aí, dentro desse projeto político-pedagógico, essas responsabilidades são colocadas. Então, cada escola pode definir quem é que vai realmente ser a responsável por criar o plano de ensino. Mas existe uma cultura que é mais ou menos a seguinte:
Gente, vocês que estão aqui no Instagram, que não estão acompanhando aqui pelo Google Meet, eu fiz um gráfico, tá um negócio mais bonitinho aqui, ó. É para vocês entrarem no grupo de WhatsApp, tá? O grupo de WhatsApp é silencioso, não vai ficar enchendo a sua caixa de WhatsApp lá, a memória do seu celular não vai gastar com esse grupo. Mas é porque lá você vai receber o link para assistir a aula pelo Google Meet aqui, e vocês estão perdendo, porque assim, e o melhor, quem está no grupo de WhatsApp vai receber o PDF dessa apresentação. Então, tudo que eu estou colocando aqui para vocês que estão comigo no Google Meet, vocês vão receber o PDF dessa apresentação, tá? Isso tudo de graça. Gente, isso aqui é coisa de curso pago. Quem não está comigo no grupo de WhatsApp para poder acessar a aula pelo Google Meet está perdendo, tá? Mas vamos lá. Dentro da escola, a gente tem alguns personagens, a gente tem algumas pessoas que podem ser a pessoa que vai atuar na elaboração do plano de ensino, tá? O que acontece? Legalmente, o professor regente é o responsável pela aplicação do currículo. O que é isso, Nayara? A gente sabe que existe o professor regente, que é o professor que fica lá na frente, é o professor-chefe da turma, né? Então, assim, a professora regente é aquela que toma conta da turma. Então, vamos imaginar aqui uma turma de primeiro ano. E essa turma de primeiro ano tem ali nela 4 crianças com transtorno. Ela tem 2 autistas, um síndrome de Down e um DI, deficiência intelectual. Então, nessa sala, vamos pensar comigo, hein? Se a gente fosse seguir a lei, nessa sala com 4 crianças atípicas, a gente teria que ter pelo menos 2 professores de apoio, né? E se for para ser o certo, vamos pensar assim, não, Nayara, vamos fazer certinho. Se a gente fosse seguir a lei, esses 2 professores de apoio seriam já dois professores formados ali em pedagogia, com uma especialização em educação especial. Se for para fazer bonitinho, não estou falando que é o que acontece, porque eu sei que o que acontece é o quê? Na grande maioria dos casos. Aqui em Minas, eu sou mineira, gente, mas aqui em Minas, eu sei que na rede estadual, para você ser professor de apoio, é essa a realidade. É uma pessoa formada em pedagogia ou formada em qualquer licenciatura, mas que tem que ter uma especialização em educação especial. Beleza, rede estadual, ok. Mas na rede municipal, os nossos CMEs, gente, é de chorar. É de chorar, porque no CMEI entra estagiário. E estagiário de graduação, de qualquer graduação. Então, você vai encontrar estagiário de engenharia, estagiário de enfermagem, estagiário de educação ambiental, estagiário do que fosse. Essa pessoa está fazendo um curso superior, independente da área dela, ela precisa de um estágio. Essa pessoa pode ser a pessoa que vai atender o seu filho especial lá no CMEI. E essa pessoa não entende nada de docência, de desenvolvimento infantil, de transtornos, e é ela que está lá para dar o apoio para o seu filho. E aí a gente pensa assim, nesse sentido, o que vai acontecer? A gente vai rezar para pelo menos essa pessoa ser capaz de não deixar meu filho machucar, não deixar ele morder ninguém, não deixar, como diz o doutor Tiago, ficar passando bosta da parede lá, não ficar passando cocô na parede. Ele fica lá não como auxiliar especializado, ele fica ali como cuidador, uma babá. É para deixar essa criança não fazer um alvoroço. Mas ele não consegue realmente trazer essa criança para dentro da turma, fazer adaptações, prever situações. Ela não entende. Gente, ela, por vezes, não. Essa pessoa nunca ouviu falar na vida de análise comportamental. Está sendo incluído. Isso é muito difícil, tá? Então, vamos lá. Partindo do pressuposto, então, que na nossa sala,
Vocês lembram que a gente falou lá que a gente tem uma sala, e nessa sala tem a professora regente e tem 2 professoras de apoio, porque a gente tem 4 crianças especiais. E cada professor de apoio só poderia ficar com 3 crianças, vocês lembram? Que na lei lá fala que cada professor de apoio pode ficar com 3 crianças. Se a gente tem 4, teoricamente tinha que ter mais um professor de apoio. O que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes acontece que um professor de apoio fica com essa galera toda, as 4 crianças, né? Então, vamos lá. Nessa realidade, olha para você ver, a gente tem 3 professores dentro da sala. Só que tem 3 professores, os professores de apoio cuidando das crianças especiais. Mas não é obrigação dos professores de apoio cuidar para que aquele aluno esteja recebendo currículo, esteja tendo atividades específicas. Isso é obrigação. Aí, ó, os professores regentes não sabem o que é aba. Não, gente, professor, eu fiz faculdade de pedagogia, eu formei pedagoga. Eu entendo de aba porque eu tenho um filho autista e lá atrás eu ouvi o que era aba e fiz especialização nisso e estudo sobre isso. Na faculdade de pedagogia, não se fala em análise do comportamento, não se fala em adaptação. Os professores não têm ideia do que é análise do comportamento. Isso é até uma coisa que eu quero dar uma outra aula em um outro momento, que, gente, a gente tem que entender também que, o professor tem que saber. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Ele deveria saber? Tá, deveria, porque ele vai receber crianças autistas, então ele deveria, assim, pelo menos jogar no Google assim, ó, qual a melhor forma de lidar, qual a melhor forma de ensinar crianças autistas? A primeira coisa que ia aparecer ia ser a análise do comportamento aplicada. Se essa pessoa desse um Google. Só que o que acontece? Essa pessoa recebe uma turma com 35, 38 alunos, porque nem é 30 mais, recebe ali 38 alunos, e aí ela tem aluno com deficiência intelectual, ela tem síndrome de Down, ela tem autista, ela tem TDAH, ela tem questões de criança com deficiência física. Essa professora, ela é bombardeada por todos os lados com um monte de coisa diferente. Fora as crianças típicas, que não têm transtorno nenhum, mas que são até mais difíceis de lidar, que são custosas, que não ouve, que não fica quieta, não tem transtorno nenhum, e esse menino está jogando o livro no ventilador. Então, assim, a gente tem que ter compaixão, coração, e entender que esses professores também, muitas vezes, estão fazendo milagre. E, nesse sentido, chamar esse professor para conversar. E assim, o que acontece? Ó, estamos falando aqui que terminou pedagogia e tivemos uma base sobre o que é a aba. E, ó, já estamos evoluindo. Por quê? E aí vem aquela questão, por que está sendo, começando a falar mais sobre isso? Porque, gente, no CDC, lá nos Estados Unidos tem o CDC, que é o Centro de Doenças, né? Eles fazem aqueles rastreios. Saiu o CDC, vocês devem ter visto para todo lado, que a média agora é de para cada 36 crianças, uma é autista. Então, se a sala do nosso professor, nós estamos falando que os nossos professores agora têm uma sala de 38 alunos em média, né? 35. Gente, praticamente todo mundo vai ter um aluno autista. Então, isso vai começar um movimento agora de que todo mundo, se você trabalha com educação, você tem que entender de análise do comportamento, você tem que saber o que é isso. Então, esse é o movimento que está começando, tá? Mas não é a realidade. E nesse sentido, o que eu peço, o que eu oriento, o que eu fiz, que eu faço? Gente, toda vez que eu vou levar o Hugo para um profissional novo, para uma escola, um lugar, uma clínica nova, mas vamos pensar na escola. Você vai levar a sua criança lá para a escola, ela vai ter uma professora nova. Eu levo um papel contando sobre o Hugo. O que é o Hugo, que ele tem, os transtornos que ele tem, como que ele se comporta. Olha, se ele se comporta dessa maneira quando ele está chateado, quando ele... Eu escrevo ali um relatório contando como o Hugo é. E entrego para essa professora. E ali você tem que ter um diálogo com ela, chamar ela para conversar e falar assim, perguntar
o que ela entende, se ela entende de autismo, se ela conhece de autismo, se ela gostaria que você levasse alguns materiais para ela, porque eu sei que você, assim como eu, tem aí na sua casa, no seu computador, no seu celular, um monte de cartilha, livro digital, um monte de PDF sobre autismo e sobre estimulação, sobre comportamentos disruptivos, tudo isso que a gente vive, a gente tem material disso. Pergunta essa professora se ela quer ter acesso, se ela quer indicação de pessoas para ela seguir. Explica para ela que quando você não entendia nada disso, que era muito difícil com a sua criança, e que agora que você entende um pouquinho mais de autismo, que é muito mais fácil. E que você está ali para ajudar ela nas dúvidas que ela tiver. Gente, eu vou ser muito sincera para vocês. Eu dou aula para a professora do Hugo com relação ao autismo. Ela é a pedagoga, ela é a regente de turma dele, mas ela não é especialista em autismo. Então, quando acontece alguma coisa diferente, quando ela fala assim, Nayara, teve isso, aconteceu isso assim, como é que é lá na sua casa? O que eu posso fazer? Como que eu posso lidar com o Hugo nessa situação? Como eu devo fazer? Eu oriento ela como que vai funcionar. Tem que ter essa troca, tá? Porque realmente hoje a nossa realidade é diferente. Nesse sentido, como é o professor? Aí a gente tem duas professoras de apoio e a professora regente. As professoras de apoio estão aqui para auxiliar a professora regente. Então, mas a responsável, a chefe master, aquela que realmente tem que cuidar para que as nossas crianças aprendam o que está no currículo, é a professora regente, tá? E nesse sentido, a escola normalmente deixa sob a incumbência, sob a responsabilidade da professora regente, que ela desenvolva o PEI. Mas você vai ter que avaliar na escola. Porque pode ser que, por exemplo, igual aqui, eu conheço pessoalmente professoras de apoio de escola estadual, que essas professoras de apoio é que fazem o PEI da criança em parceria com a professora regente. Isso aqui é um trabalho de parceria. E aí existe, que aí a professora de apoio, nesse caso, é uma professora especializada. Ela entende. Então, vai unir o conhecimento da professora regente, que a professora regente vai se falar assim, ó, nesse bimestre a gente vai ter que ensinar isso, isso e isso. Junto com a professora de apoio vai entrar para falar assim, então tá. Então, para essa criança autista, a gente vai ensinar isso que a gente tem que ensinar desse jeito. Ou então a professora de apoio vai falar assim, ó, ele ainda não consegue fazer isso aqui, mas ele consegue fazer isso. E aí, nesse sentido, por vezes, pode acontecer também de ser solicitado a ajuda do professor do AE, aquele professor que fica lá na salinha de atendimento educacional especializado, porque, por vezes, é igual a gente está falando. Se na escola do seu filho é uma escola, um CMEI, que tem a professora regente, o apoio, a profissional de apoio, é uma estagiária que não entende nada, quem vai ser o apoio, quem vai ser o suporte para ajudar esse professor regente? A professora do EI. Então, eu não sei como é a realidade de cada um, mas se você... minha realidade é essa, ó, tem a professora regente, o apoio do meu filho aqui é dividido com outras 3 crianças e é uma estagiária. Vá atrás, converse com a professora do EE, converse com a responsável pelo EE, solicite para ela, porque normalmente, gente, essas pessoas, essas professoras, elas até têm, não é um PEI formalizado, né, ali, como tem que ser, mas ela já define para ela o que ela vai trabalhar com cada uma das crianças que ela tem no atendimento especializado. Ela é uma profissional que tem uma capacitação para estar fazendo esse trabalho. E assim, gente, eu sei que cada um tem um perfil, cada um tem um jeito, mas nós como mães atípicas, nós como mães que precisamos da escola, eu sou adepta ao a gente pega mais moscas com mel do que com vinagre. Então, não sejam aquela mãe chata. Ai, porque assim, os nossos filhos, eles já sofrem tanto
com preconceito na escola, as crianças, por vezes, não entendem por que o coleguinha é diferente. Então, assim, já tem naturalmente ali todas um monte de questões. Não seja uma mãe que vai dificultar a vida do seu filho na escola. A gente tem que levar em consideração que a gente tem que tentar trazer pessoas para perto dos nossos filhos, e isso a gente tem que ser legal. Por mais que às vezes você esteja pé da vida, porque é obrigação da escola fazer. Terapeuta pode, olha, tudo é conversado. Então, pessoal, pergunta aqui, ó. Terapeuta ocupacional pode ficar na sala de aula 3 vezes na semana? Tudo é conversado, tá? Cada escola, a escola tem o direito de aceitar ou não profissionais externos, né, profissionais de clínica, no ambiente escolar. Tem escolas que aceitam muito bem aquele profissional que acompanha aquela pessoa estar lá. A gente, inclusive, tem o direito, Nayara, eu quero contratar um atendente terapêutico para o meu filho na escola. Você tem esse direito, só que a escola tem que aceitar esse profissional lá dentro. Então, tudo é conversado com a escola e tudo entra no não ser chata, porque tem mãe e pai e familiar que chega na escola dando carteirada, que chega na escola balançando a lei antes de ter uma conversa. Mas o meu filho tem o direito. Gente, tudo bem, ele tem o direito. Mas igual a gente está falando, a gente sabe que os nossos filhos têm direito ao PEI, mas na lei não fala, assim, o seu filho tem um direito, mas ela não fala assim, ó, é o fulano que tem que fazer. E aí aquilo ali vai escorregando de um para o outro, a diretora fala que vai ver com a supervisora, que vai ver com a professora fala que está esperando a diretora falar se ela pode fazer ou não, a professora de apoio falou que não está fazendo porque a regente falou que é serviço dela, mas a regente falou que é... Entende? Então, assim, quando você é uma mãe que consegue trazer essas pessoas para dentro do seu tratamento, para perto do seu filho, você consegue fazer muita coisa. E, assim, ser proativo. A gente tem que ser proativo em que sentido? No sentido de falar assim, ó, professora, quais as suas dificuldades? Quais as dificuldades você está tendo com o meu filho? O que hoje ele está dando mais trabalho? O que ele não está conseguindo fazer? Você conseguiu fazer uma avaliação dele? Eu posso trazer alguém para te ajudar? Eu posso passar o seu telefone para a psicóloga dele? Ele tem uma terapeuta aba que está fazendo um trabalho maravilhoso com ele. Eu tenho aqui um profissional tal, um terapeuta ocupacional, que está ajudando ele muito com essas questões sensoriais, porque às vezes, gente, essa criança sua está lá na escola, está puxando o cabelo dos colegas, porque ele ficou irritado por conta do barulho. A coleguinha tomou o brinquedo dele, ele está tendo crises ainda, questões sensoriais de lugar escuro, a sala é muito escura, ou a sala é muito clara, ou a sala é muito quente, ou a sala é muito gelada, ou essa criança fica perto da porta e ela não gosta porque fica passando gente, ou ela fica lá na frente e ela não gosta porque ela gosta de ficar vendo o movimento. Então, sim, trazer essa professora para perto de você e falar assim, quais as suas dificuldades hoje com ele? Eu queria que a gente fizesse. Chama sempre a responsabilidade para você, não quer dizer que você vai pegar para fazer. Mas o que eu sinto são muito a família exigindo, venha a nós, meu filho tem direito, meu filho tem direito, meu filho tem direito. E não fazendo muito. Eu sei, gente, Nayara não tem dinheiro, eu também não tinha. Gente, eu era costureira. Quem não sabe da minha história aqui, há 10 anos atrás, eu era costureira. Se sentar, fica sentado o dia inteiro, 8 horas por dia na máquina de costura. Então, assim, não venham me falar disso, porque eu comecei a minha faculdade de pedagogia desse jeito, tá? Então, e tudo que eu aprendi muita coisa na internet. Gente, eu aprendi demais com Maíra Gaiato no YouTube, a Michele Freitas no YouTube. Isso lá em 2015, 2016, quando foi o diagnóstico do Hugo, Instagram, isso aqui não existia. Isso aqui, ó, aula ao vivo gratuita, nunca vi. Isso aqui é muito recente. Então, assim, na minha época, o que a gente tinha era o YouTube. E era assim, orar para Deus para ele colocar os vídeos certos na minha frente, porque não tinha os professores. Não dá, gente. A família tem que fazer parceria. De verdade, sabe? Você tem que falar assim, ô professora,
tá aqui, meu filho é autista, eu tô aqui, o que você precisa? Eu não tenho dinheiro, não. Você fala com ela, você que eu não tenho dinheiro, não. Só que, às vezes, eu sei os canais do YouTube, eu sei uns canais aqui do YouTube, onde eu aprendi muito, pode te ajudar com os outros alunos. Vamos conversar? Você quer meu WhatsApp? Você não entendeu? A gente traga para perto, chame esse professor, se mostre aberto, pare de só exigir. Porque, gente, o professor, ele não é uma profissão ele não vive de amor. Ele está ali, é o trabalho dele. E é um trabalho muito difícil. Vocês têm que convir comigo que você em casa, por vezes, tem no máximo 2, 3 crianças. E você já fica arrancando os cabelos. Pensa essa pessoa com 30 e tantos alunos, cada um com um problema, uma questão diferente, e ela tem que... Que horas que essa professora vai sentar para fazer esse plano de ensino, gente? Vocês entendem? Você já viu como que essas professoras levam trabalho para casa? E elas não recebem a hora extra, a hora que elas trabalham em casa. Então, assim, a gente tem que pensar, tá? Mas falei demais, vamos lá. Então, nesse sentido, o professor regente é que normalmente é a pessoa que faz o PEI. Mas pode ter a ajuda do professor de apoio, se ele for um professor especializado, e também ter apoio, né, ter a ajuda do professor do AEI. Mas o mais importante que eu quero que fique para vocês aqui é que vocês perguntam muito de quem é a obrigação. Gente, no final das contas, obrigação não tem ali um nome para eu te falar de quem é a obrigação. A escola tem que te dar esse plano de ensino. A professora regente é a responsável pela turma, então, tecnicamente, por eliminação, a professora regente de turma é que deve te dar esse plano de ensino. E dentro da terapia, dentro da aba, tá? É o supervisor de caso, é o terapeuta aba com pelo menos especialização. É essa pessoa que vai fazer esse trabalho, tá bom? E acho que... Ah, tá. E aí, vamos ver aqui, ó. Nesse sentido, por onde que a gente começa? É uma pergunta que veio para mim na caixinha. Então, a gente já definiu que a gente pode ter um PEI terapêutico e um PEI escolar. Quem faz o PEI terapêutico e quem faz o PEI escolar. Então, tá, definir os personagens dessa história. Como que eu vou começar? O PEI, o plano de ensino, ele é um documento complexo que deve ter objetivos claros de ensino. Então, gente, o PEI, ele é ali um relatório. E dentre várias coisas que vão estar anotadas ali, o objetivo dele é o quê? Ter ali pontuado, ó. O Joãozinho vai ter que aprender isso, isso e isso nos próximos 3 meses. Por quê, gente? Porque não adianta colocar coisa demais no plano de ensino, ou então coisas muito abrangentes. Por exemplo, se a pessoa coloca lá que ele tem que desenvolver a habilidade de respeitar. Não, ó, a gente tem que colocar assim, ó, ficar sentado por 5 minutos. Um objetivo de ensino, ficar sentado por 10 minutos. Prestar atenção numa história sendo contada por 5 minutos. Brincar com os coleguinhas por 30 minutos. A gente tem que ter coisas no PEI que podem ser medidas. Então, aprender a escrever o nome com letra bastão. Aprender a identificar 3 cores. Aprender a identificar 4 cores. Isso são objetivos de ensino. Tá? E aí, como que a gente vai definir, então, os objetivos? Como que eu vou pensar? Então, tá, eu já sei que o plano de ensino tem que ter os objetivos. E que os objetivos têm que ser claros e mensuráveis, quer dizer, medíveis. A gente tem que conseguir medir se a criança está alcançando esse objetivo. Então, se eu coloco como objetivo identificar as cores, a criança tem que identificar as cores. Tá, ela fala rosa, mas ela não fala nenhuma outra cor. E essa criança, às vezes, já está com 4 anos de idade. Gente, como assim essa criança tem 4 anos de idade e só reconhece uma cor? Não. Tem que ter lá no plano dela, ó, identificar 5 cores, identificar 10 cores. A gente tem, por isso que é individual, cada criança. E como que a gente vai definir esses objetivos?
definindo, a gente tem o tripé. Vocês lembram que eu falei para vocês lá do tripé? A gente tem uma base. O PEI, para ele existir, para que a gente consiga elaborar um plano de ensino, a gente tem que avaliar 3 áreas, não é 3 coisas, são 3 áreas. Primeiro, é o principal. A gente tem que definir, avaliar, entender quais são as barreiras de aprendizagem. As barreiras são aquelas coisas que impedem a criança de aprender. Então, por exemplo, o que é uma barreira? Questões sensoriais. Se a sua criança não consegue ficar na sala porque tem muita gente fazendo barulho, tem o som é uma barreira. Se a minha criança não consegue ficar sentada por 5 minutos, é uma barreira. Se a minha criança não consegue prestar atenção em nada, se ela é totalmente dispersa, se a minha criança não responde pelo nome, se a minha criança... Quais que são as barreiras? A sua criança não consegue prestar atenção, a sua criança não consegue ficar sentada, a sua criança não consegue imitar. A sua criança tem questões sensoriais, questões de tecido, questões de claro e escuro. O que são as coisas que hoje incomodam essa criança, que fazem ela entrar em crise, que fazem ela ficar desconfortável? Tudo isso são barreiras. Por quê? Como que a gente vai conseguir ensinar para uma criança qualquer coisa se ela não olha para mim quando eu chamo ela? Se ela não presta atenção em mim? Se ela não consegue ficar sentada por um tempo mínimo? Como que você vai ensinar essa criança a ler e escrever lá na frente se ela não fica sentada? Então, a gente tem que ensinar primeiro essa criança a ficar sentada antes de ensinar letra e cor. Então, barreiras. A primeira coisa são as barreiras. O que impede? Muitas vezes, principalmente em crianças pequenas, as barreiras dessas crianças, muitas vezes vão ser olhar quando chamado, ter mais contato visual, você chamar João e a criança olhar. Isso são questões que têm que ser trabalhadas. Vocês lembram lá atrás, eu já falei muito de pré-requisito de fala. Tem um curso de pré-requisito de fala. Por quê? Porque isso é importante. A sua criança não vai aprender, seja questões escolares, pedagógicas, ou aprender habilidades terapêuticas ali na terapia, se ela não olha, se o terapeuta chama ela, ela não olha. O terapeuta põe ela sentada para brincar, ela não senta. Nem no chão, não fica sentada, essa criança só fica correndo. Então, assim, isso são barreiras de aprendizagem. Então, o professor ou o terapeuta tem que olhar para essa criança e definir as barreiras. Só o Joãozinho não consegue ficar sentado, o Joãozinho não gosta de barulho, tem que definir as barreiras. Porque se você não conhece as barreiras, como é que você vai definir o que vai ser ensinado? Você vai definir para a criança que ela tem que aprender a escrever o próprio nome. Mas essa criança não fica nem sentada. Então, como que esse objetivo de escrever o nome vai ser real se essa criança não fica sentada e não consegue prestar atenção? Então, a gente tem que avaliar as barreiras. Outra coisa, as preferências. A gente avaliou o que incomoda essa criança. Agora, a gente tem que avaliar o que essa criança gosta. O que para ela é assim, é o céu. Ah, meu filho gosta de dinossauro, clássico do autismo, né? Meu filho gosta de dinossauro, ele ama dinossauro. O Hugo, meu Hugo, ele amava trens. Aquele desenho do Thomas, para ele era o céu. Gente, tanto que, assim, eu comecei a alfabetização do Hugo, tudo na vida que eu ensinei com o Hugo, até ali os 6, 7 anos de idade, tudo tinha trem. Os cadernos dele, se eu pegar para vocês, eu desenhava os vagõezinhos de trem para ele colar as letrinhas dentro do trenzinho, a ordem alfabética. Então, assim, a gente tem que saber o que o seu filho gosta, o que a criança gosta. Ah, ele gosta de tampinha. Nossa senhora, gente, tem gente que fala assim, não, meu filho gosta de tampinha. Não, eu não posso ver uma tampinha. Ai, que falta. Gente, eu não entendo. Gente, olha que maravilha. Ele ama tampinha, então a gente vai pedir todo mundo para juntar todas as tampas que eles tiverem, tampinha de garrafa, tampinha de leite, e a gente vai fazer atividade com essas tampinhas. A gente vai fazer tampinha com cores para ela variar cor, a gente vai fazer atividade com as letras, a gente vai fazer atividade com... Tem tanta coisa para fazer, mas a gente tem que saber o que essa criança gosta. Então, tanto a terapeuta quanto a professora tem que saber do que a criança gosta. Tanto para trazer isso para dentro do ensino,
como ferramenta, como, nesse caso, o instrumento, né, a tampinha, a gente vai usar como recurso pedagógico. Mas, por exemplo, a criança que gosta muito de dinossauro, ou a criança que gosta muito de um carrinho, ela tem um carrinho que é um ursinho de pelúcia, aquele ursinho para ela é a maravilha. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar esse brinquedo, esse item, como item reforçador. Inclusive, pode ser um alimento. Gente, meu menino... Outra coisa que eu usei muito com o Hugo, quando eu fui fazer a aba estruturadinha com ele, né, de mesinha, e até mesmo para os comportamentos da vida diária, eu usava, ele adorava chocolate. E aí, eu usava confete, eu comprava um saco daquele de 1 quilo, daquele confete o menorzinho, sabe aquele confete pequenininho? E aí, o confete era um negócio só para a hora da terapia, era o reforçador. Então, eu definia, por exemplo, e eu fazia muitos combinados, gente, eu fazia combinados com o Hugo o tempo em todo, para tudo, e hoje eu ainda faço. Por exemplo, a gente o Hugo agora já está com 9, já vai fazer 10 anos. Então, assim, ele está grande já. Eu tô com uma dificuldade imensa pro Hugo tomar banho. Gente, é uma luta diária o Hugo tomar banho, mas no sentido, assim, de que eu chamo ele, Hugo, tá na hora de tomar banho. Mãe, mas eu nem suei. Mãe, mas eu nem brinquei. Olha aqui, eu não tô fedendo. Gente, ele argumenta comigo de todas as formas possíveis. E aquilo ali, quando eu vejo, eu tô 40 minutos batendo boca com o Hugo para ele ir tomar banho. E aí eu falei, gente, isso tá muito cansativo, não dá para ser isso todo dia. Como é que eu vou fazer? Aí vem aquela, eu vou tirar celular, eu vou tirar, ele já usa pouco. Ele tem um celular velho que ele usa para joguinho. Eu sou a favor, eu não sou totalmente contra as telas, eu sou contra o uso desregrado, o uso fora de horário, mas aqui em casa tem computador, aqui em casa tem celular, aqui em casa tem televisão, aqui em casa tem videogame, tudo velho, dos meninos, mas ele tem acesso. Então, eu não vou ser aquela radical que fala, tem que tirar a tela. Criança menor de 2 anos tem que tirar a tela. Gente, me ajuda aí. Mas tudo com controle pode ser positivo. Inclusive o celular, o joguinho, o YouTube, pode ser um item reforçador. Só que, para ser reforçador, e isso até é tema para uma aula inteira, para uma coisa ser reforçadora, a criança tem que estar ela tem que estar sem aquele item. Ela não pode estar saciada. Vamos dar um exemplo. Você ama de paixão chocolate. Ama. E aí, você tá ali, teve um dia e você comeu vários pedaços de chocolate ali durante o dia. E aí, chega à noite, alguém fala assim para você, nossa, me ajuda aqui a fazer esse trabalho aqui, ó. Me ajuda aqui, ó. Escreve, copia só 2 páginas para mim que eu te dou um chocolate. A pessoa sabe que você ama chocolate. Cara, você fala, não, eu comi chocolate o dia inteiro, não vou te ajudar com isso não vou fazer isso não. Então, eu tô cheia. Eu estou o quê? Saciada. Então, se a sua criança ama celular, se a sua criança ama aquele brinquedo, ou se o que a sua criança ama para essa coisa ser um prêmio, para ele executar uma tarefa que ele não gosta com o objetivo de ganhar aquilo, ele não pode estar saciado, ele tem que estar sentindo falta, tá? Então, por exemplo, a sua criança ama um determinado vídeo, você quer usar esse vídeo como reforçador, a gente vai deixar essa criança sem esse vídeo durante umas horas antes. Para que ela o quê? Para que ela queira executar aquela tarefa que é chata, para poder assistir 5 minutos de desenho, tá? Então, a gente tem que saber o que a sua criança gosta. Seja de comer, seja de assistir, seja de vestir, seja um passeio, ir lá na rua, um brinquedo específico, a gente faz uma anotação. Por quê? Porque a gente vai usar isso para favorecer o aprendizado dos objetivos de ensino, tá? E aí, o terceiro pezinho ali do nosso tripé, da nossa tríade, tá? É o quê? São as habilidades que a minha criança já tem.
Eu já defini aquilo que impede a minha criança de aprender, aquilo que deixa ela disruptiva, aquilo que deixa ela desconfortável. Eu já descobri o que a minha criança gosta, para usar isso a favor, né? O que as preferências dela. Agora eu tenho que descobrir as habilidades da minha criança, o que ela já sabe fazer. E isso eu recomendo fortemente sempre buscar onde? Nos marcos do desenvolvimento. Tá? Vocês aí em casa podem ter objetivos de ensino, basta vocês olharem, dá um Google. Se a sua criança tem 5, 3, a idade da sua criança, coloca lá. O que uma criança de 2 anos sabe fazer? O que uma criança de 5 anos sabe fazer? Coloca lá no Google e vai estudar, porque aí você vai ver lá, vai aparecer para você uma lista. A criança de 2 anos, hoje eu coloquei um post lá no feed do Instagram, tá lá, o que mostra sinais de que a sua criança de 2 anos tem atraso. Se a sua criança não bate palma, se a sua criança não manda beijo, se a sua criança não dá tchau, não dá oi. Então, tem vários sinais ali que são sinais, coisas que uma criança de 2 anos já faz, e aí você vai ver, opa, a minha criança não dá tchau, a criança não dá oi. Um objetivo de ensino. Nossa, a minha criança... tem um lá que é comer de colher sozinha. A criança de 2 anos já consegue comer de colher sozinho. Nossa, a minha criança só come se eu der na boca dela. Ela não come sozinha, ela tem aqui, ela não segura. Questões motoras, motricidade, força, habilidade aqui. Então, essas coisas que a sua criança não faz e que as crianças da idade dela, tipicamente, já conseguem fazer, são objetivos de ensino. E tudo isso vai para onde? Vai para o plano de ensino. E aí, no contexto da escola, quando a gente fala de escola, a criança foi lá para o CMEI. Gente, é a mesma coisa. E aí, aonde que entra a parceria? Olha, vamos ver como que a professora, como que o profissional da educação vai fazer um PEI legal, um PEI que vai funcionar para a sua criança. Gente, a sua criança caiu de paraquedas no colo dela há 15 dias, no começo do ano. A professora não conhece o seu filho. Ela não sabe o que é uma barreira para ele de aprendizado. Essa professora, não sabe o que é uma preferência para ele, o que ele gosta. Essas coisas é a família que vai contar para a professora. E aí, nesse sentido, é onde a gente tem que ter a parceria. Não dá para uma professora montar um plano de ensino de qualidade se ela não está engajada com a família. A família tem que buscar essa professora e engajar com ela, tá? Isso é uma cobrança que eu tenho, e que eu até falo pouco disso, eu tenho que falar mais disso. A família tem que trazer. Tem que trazer a escola. Não, eu não quero trazer a escola, eu quero trazer só a professora do meu filho. Gente, porque é lindo falar que você está movimentando com a escola, e a minha escola é inclusiva, a escola do meu filho. Não quero saber da escola, eu quero saber da professora do meu filho. Porque é ela que para mim é importante. Então, vocês têm que cuidar dessa relação, vocês e a professora do seu filho, a professora de apoio. Você aí, família, que está com a professora de apoio, esse profissional, é um estagiário que não entende nada, chama ele para conversar. Gente, essa pessoa, você tinha que sentar com ela toda semana e falar com ela assim, que aí, como é que foi essa semana? Nossa, tem um negócio aqui, um canal do YouTube, nossa, tem aqui, tem uma apostila, você já viu isso aqui? Você conhece isso aqui? Porque, gente, essa pessoa tá ali, se ela é da área da educação, se ela tá estudando para isso, se ela quer, ela vai querer aprender coisas que facilitem o dia a dia dela. Ela passa pelo menos 4 horas do dia com a sua criança. E a sua criança tá lá dando trabalho para ela. A sua criança não colabora, a sua criança bate nela. E você acha que essa pessoa não vai querer aprender o mínimo de coisa para transformar a vida dela, o dia dela num dia mais fácil, num dia mais feliz? Claro que ela vai querer. Só que, às vezes, ela não sabe onde procurar. E você que já está aí há 6 anos, 4 anos nessa lida com o autismo, você que já viu qual canal do YouTube que é bom, qual canal que é ruim,
qual livro que é bom, qual livro que é ruim. Você dá ali para ela o caminho das pedras. Mas não é obrigando também, não. Vamos ser muito, muito claros, tá? Aqui, ó, tem esse livro, esse aqui para você ler. Não. Oi, né, e tal. Você quer aprender mais? É do seu interesse? Eu tenho um material aqui que eu acho que você ia gostar, que ia te ajudar muito, porque me ajudou. Eu tinha essa dificuldade com o fulaninho, nossa, o fulaninho não me respeitava, o fulaninho não fazia o que eu pedia. Depois que eu li esse livro aqui, eu entendi como é que eu tinha que fazer. É claro que a pessoa vai querer ler. Então, assim, tem que conversar, não é um cabo de guerra. Família e escola e terapeutas tem que ser um conjunto, a gente tem que trabalhar junto. E a família parar de só exigir direitos. A família tem que trazer essa professora para perto, a família tem que trazer esse terapeuta para perto. Porque olha quanta coisa. Para elaborar um plano de ensino, essa professora tem que conhecer o quê? Barreiras e preferências do seu filho. Ela conhece ele tem 15 dias. Como que ela vai saber do que ele gosta e do que ele não gosta? O que impede ele de aprender? Ela está conhecendo ele agora. E se você já chega para ela, chama ela, conversa. Você lembra que papel que eu falei lá, que eu mando? Ó, vamos começar ano novo, professora nova. Eu levo um relatório do Hugo, que eu, Nayara, como mãe, fiz. Não é eu como terapeuta. Eu tenho eu vou pegar e vou postar que eu fiz no ano que eu descobri o diagnóstico do Hugo. Gente, eu fiz no Word, não existia nem Canva. Esses negócios é muito novo. Então, assim, quando ele começou a fazer tratamento na PAI, eu falo com vocês, eu não tinha dinheiro. O Hugo começou, o primeiro tratamento dele foi na PAI. E ele foi para lá e eu conversei com as terapeutas, eu li, aprendi, estudava todos os dias no YouTube. E aí eu fui percebendo que esse diálogo ia fazer diferença. Eu montei um caderninho para ele, levei esse papel, tá assim, ó, oi, eu sou o Hugo, eu tenho tantos anos, o meu diagnóstico foi mês tal, do ano tal, a minha família ainda está aprendendo sobre o autismo, eu ainda não entendo, eu lembro direitinho que eu li esses dias, ó, eu ainda não entendo muito bem o não, mas se você se abaixar, falar comigo, olhando nos meus olhos, eu entendo e obedeço. Gente, tá tudo. Eu vou fotografar e vou pôr no post para vocês verem. Essa fui eu sendo mãe lá em 2016, 2017. Eu não era especialista, mas eu era uma mãe que eu já entendia que trazer os profissionais, trazer a escola para perto de mim ia beneficiar quem? O meu filho. Entende? Tem família que às vezes tem até uma condição, uma classe média, consegue ter ali uma condição, e essa mãe trabalha o dia todo, essa família trabalha o dia todo, essa criança está ali na escola, e tem um atendente terapêutico que atende ela, e essa pessoa é só estagiária. Talvez essa família, gente, pagar um curso de R$ 300 para essa profissional assistir. Se essa profissional está ali num compromisso de ficar com seu filho, você vai comprar um curso que você vai dividir aí de 12 vezes de R$ 30, e essa pessoa vai aprender mais sobre análise do comportamento, essa pessoa vai aprender a lidar com comportamentos disruptivos, o seu filho vai virar outra criança. Então, assim, o PEI, o governo, a escola, o terapeuta tem que fazer? Tem que fazer. Só que a família tem que participar, e participar acrescentando. Participar no sentido de colaborar, não só de cobrar, tá bom? E eu acho que eu encerrei por hoje. Ah, não encerrei não. Tem mais aqui, ó. E aí, vamos lá, que agora aqui é para finalizar, que a gente já tá, né, mais de hora de aula já. Existe um padrão? Será que existe um padrão, um modelo básico? PEI para autista, PEI para TDAH, PEI para deficiência intelectual, PEI para síndrome de Down? Gente, não tem. Não tem. Porque vocês lembram que eu falei lá, ó, que o nome desse documento pode ser PEI, pode ser PTI, pode ser PDI, que a letra do meio da sigla muda, mas que a primeira e a última não, é P de plano e I de individual. Então, se é individual,
é só para aquela criança, não existe um padrão. Existe o quê? O padrão dessa tríade que a gente tem que avaliar. Então, todo plano de ensino, para ele acontecer, para ele ser montado, a terapeuta ou a professora que está montando, ela tem que observar as barreiras, as preferências e as habilidades. Esse é o modelo. Agora, formatação de Word, o que não existe, isso não existe, tá? Porque o quê? O PEI, ele vai ser tão melhor quanto os profissionais se capacitarem pedagógica e clinicamente. Então, assim, tem que ter um entendimento sobre desenvolvimento infantil típico e atípico, porque a pessoa tem que entender, normalmente, a criança típica, sem transtorno, como que ela se desenvolve? Com a idade tal, o que ela já está fazendo? E tá, entendi, desenvolvimento típico. Agora, o desenvolvimento atípico. A criança com autismo, quais que podem ser as questões dela? O TDAH, quais que podem ser as questões do TDAH? Então, a pessoa que vai trabalhar, que vai atender a essa demanda, fazer esse plano de ensino, ela tem que entender desenvolvimento infantil, típico e atípico. Ela tem que entender o quê? De procedimentos de ensino. Como que a gente vai chegar? Como que a gente vai ensinar? Entender de didática, de pedagogia e análise do comportamento. Estamos falando aqui, vamos focar em análise do comportamento, gente. Ela parece que é coisa só de autista, mas não é. A análise do comportamento, ela é uma ciência para modelar comportamentos. Ela beneficia a criança com deficiência intelectual, ela beneficia a criança com TDAH. Mesmo a criança TDAH sem autismo, a análise do comportamento vai ajudar a modelar o comportamento de ficar sentado, o comportamento de prestar atenção. Isso tudo é modelado, mesmo se ela não tem autismo. Mas isso, para ela, são questões a serem trabalhadas. Então, não tem jeito. Os profissionais têm que se capacitar e entender de todas essas áreas para poder desenvolver um trabalho legal, para o PEI ali ser uma coisa que vai funcionar, tá? E aí, para finalizar, o que o PEI não tem? Vocês lembram que eu falei lá que o PEI é um documento que vai levar em consideração as barreiras, as preferências e as habilidades, que o PEI o escolar vai ser normalmente ali elaborado pelo professor regente, em colaboração com a professora de apoio, com a professora do AEE, ou o terapêutico, prioritariamente ser elaborado pelo supervisor ABA, tá? Dentro desse contexto, o PEI tem o quê? Tem os objetivos de ensino. O PEI é um documento que vai estar lá detalhado, ó. As barreiras dessa criança. Essa e essa. As preferências dessa criança são essa e essa. As habilidades, o que ela já sabe fazer? São essa. Esses dados são o PEI, fazem parte do PEI. E aí, no final, quando a gente junta todas essas informações, a gente define os objetivos de ensino. Então, tá. Observando que essa criança sabe fazer isso, tem preferência por esse item e tem essa barreira de aprendizagem, eu defini que, ó, o objetivo de ensino dela é ficar sentado por 10 minutos, prestar atenção numa história por 5 minutos, montar um quebra-cabeça de 3 peças, objetivos de ensino claro e mensuráveis. A gente tem que conseguir medir, então tem que ser claro. A gente consegue medir se uma criança está conseguindo ficar sentado por 10 minutos? Claro. Se eu pus que é durante 10 minutos, se ela ficou só 2, então ela não está alcançando o objetivo. Agora, a criança fica sentada. Gente, sentei, fiquei 2 segundos sentado, levantei, eu sentei. Entendem como que tem que ser? Tem que ter ali um jeito de medir. Aí, por quê? Porque se a gente consegue, aí a gente vai trabalhar primeiro para a criança ficar sentado 3 minutos, depois a criança ficar sentada 5 minutos. Aí, esse detalhamento é o que não tem no PEI. Porque isso são o quê? São os programas de ensino. Os programas de ensino o programa de ensino é um segundo documento que a gente elabora com base no PEI.
Os dois, eles são complementares. Se a gente tem um PEI e não detalha num programa de ensino, aquilo ali não vai acontecer, porque o que acontece? A gente definiu que o nosso objetivo é que a criança fique sentada por 10 minutos. Mas pensem comigo, como que uma criança que não fica sentada nem 2 segundos vai magicamente, de repente, só porque você decidiu que vai fazer isso, ficar sentada por 10 minutos? Gente, isso é uma tortura para essa criança. Você pegar do nada e ficar, sentar ela na cadeira, amarrar essa criança na cadeira. Isso não existe, não existe. Então, o que a gente faz? No programa de ensino, que é um outro documento, a gente vai fazer o quê? A gente vai desmembrar esse objetivo grande, ficar sentado por 10 minutos, em objetivos de curto prazo. Então, vocês lembram que eu coloquei que normalmente a gente faz um PEI para 3 meses? A gente quer que daqui a 3 meses essa criança fique sentada por 10 minutos. É o objetivo de ensino dessa criança. Só que a gente não vai começar com 10 minutos. Então, assim, ó, se eu tenho 3 meses, são 12 semanas. Eu posso dividir esse objetivo de, lá daqui 12 semanas, ficar sentado 10 minutos, em 4 objetivos de 3 minutos cada um. Não era, eu fiz uma conta errada, gente. A gente pode dividir em 3 objetivos, ó. Nas primeiras 3 semanas, daqui 3 semanas, eu quero que ele esteja ficando sentado por 3 minutos. Então, nas primeiras 3 semanas, a gente vai treinar aproximações sucessivas desse tempo, para que daqui a 3 semanas ele esteja ficando sentado por 3 minutos. Então, tá, eu tinha 12, já tirei 3, então falta 9. Então, mais 3 semanas, ele fica sentado por 5 minutos. Então, agora ele tem que ficar sentado 5 minutos. Então, olha, ó, com 5 semanas, ele tem que ficar sentado por 5 minutos. Com 9 semanas, eu quero que ele fique sentado por 8 minutos. E aí, no final, com 12 semanas, 3 meses de tratamento, lá daqui 3 meses, ele vai estar ficando sentado por 10 minutos. Só que eu não corri atrás dessa meta de uma vez, eu não peguei a criança e fiquei ali brigando com ela para ela ficar sentada 10 minutos desde o primeiro dia, não. A gente faz uma divisão desses objetivos. E aí, nesse sentido, isso aí é o quê? É o programa de ensino. O programa de ensino é um documento complementar ao PEI. Não é a mesma coisa, mas os dois, eles precisam do outro. Não tem como eu montar um programa de ensino se eu não tiver um PEI com objetivos. E se eu tiver um PEI com objetivos, mas não tiver um programa de ensino, eu não vou executar, porque eu não vou saber como. Entende? E aí, a pessoa que elabora o PEI, normalmente é a pessoa que vai desenvolver o programa de ensino. Ok? E nesse sentido, porque é tão importante ter alguém capacitado, que entende de análise do comportamento, que entende de desenvolvimento infantil, que entende do que aquela criança precisa. Só que ela só vai conseguir fazer isso também em parceria com a família, em parceria com vocês, não tem jeito. Tá bom? Então, falei muito. Ai, vocês gostaram? Gostaram? Me fala aqui, pessoal do Instagram, fala se gostaram da aula. Meninas aqui do chat também, fala aí para mim se gostaram. Se conseguiram entender um pouco mais o que é o PEI, quem faz o PEI, quem tá aqui. Ah, muito bom, gostei. As meninas aqui colocando joinha, perfeito. Ana Carolina, você quer falar, querida? Pessoal, meninas, deixa eu só fechar aqui. Pessoal do Instagram, então, quem não estava comigo aqui no Google Meet, entrem para o grupo do WhatsApp, estejam comigo semana que vem. E eu estou aqui definindo o tema da nossa próxima aula, tá? Semana que vem, 2 horas da tarde, eu estarei aqui novamente com um tema
Eu estou muito afim de falar sobre comportamento verbal, para a gente começar a falar mais sobre os comportamentos verbais, ensinar as nossas crianças a falar mais, né? Como que a gente vai ajudar os nossos meninos a falar, tá? Mesmo aí quem está em situação complicada, não tem uma fonoaudióloga, não tem alguém aí nesse sentido para ajudar. Se a gente entender um pouquinho mais de comportamento verbal, a gente consegue desenvolver isso aí bem. Então, eu acho que semana que vem eu vou falar disso, tá? Pessoal do Instagram, tchauzinho. Foi uma maravilha estar com vocês. E, meninas, muito, 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 muito obrigada. Foi uma alegria ter vocês aqui comigo durante essa 1h30 de aula. Falei muito, mas eu acho que eu consegui deixar bem claro para vocês o que é o PEI, quem deve fazer, porque essas informações são essenciais para vocês estarem correndo atrás disso para suas crianças, tá bom? E eu peço só mais uma vez, continue comigo lá no Instagram, curtam as postagens, compartilhem com os familiares, porque isso ajuda o meu conteúdo a chegar a mais pessoas e tá me dando condição de estar aqui dando aulinha gratuitas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais.